Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs da Guariroba. Para nós é um privilégio estarmos juntos mais uma vez, embora distantes, mas aqui estamos para mais um culto divino. E o tema desta manhã, deste sábado, é Deus protege a sua igreja, porque Deus realmente protege. Antes de nós abrir a palavra do Senhor, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, mais uma vez aqui estamos, Senhor, na certeza de que o Senhor está nos protegendo e nos guiando. Nós te rogamos que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Vejam, meus queridos, o que significa a palavra proteger. Protege significa defender, oferecer auxílio, afastar alguém do perigo. Isso significa a palavra proteger. E Deus ama a sua igreja. A Bíblia diz que Deus ama a sua igreja ao ponto de se entregar por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Deus deu a sua própria vida pela igreja. Diz mais em Zacarias capítulo 2, versículo 8, que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é como a menina dos seus olhos, tá? Por isso ele protege a sua igreja. Agora nós vamos discorrer aqui três formas de Deus proteger a sua igreja. Três formas. A primeira forma, Deus acompanha a sua igreja. Ele está sempre acompanhando, junto à sua igreja. O que significa a palavra acompanhando? Significa junto na mesma direção, escoltando ou escoltar, fazendo companhia ou reconduzindo. Isso significa acompanhando. E Deus está realmente na mesma direção, guiando, protegendo a sua igreja. Exemplo, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Aqui estou com a minha Bíblia já aberta. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz o seguinte: o Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo. Não temas nem te atemorizes. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Eu estou contigo, é o Senhor que vai adiante de ti. Em Números, eu estou abrindo aqui, em Números capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. O Senhor está no meio do seu povo, protegendo. Isso era na igreja do deserto, meus queridos irmãos. E na igreja hoje, vamos ver Apocalipse capítulo 1, em versículo 10 a 13. Já abri aqui minha Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 13, que diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, no sábado, e vi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve, e em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós sabemos muito bem, meus queridos, que isso são 7 períodos, começando no ano 31, depois de Cristo, e vai até a volta do Senhor Jesus. E Deus está no meio dessa igreja, começando ali no deserto, a gente já viu, e na igreja dos dias de hoje, começando aí no ano 31, e até a volta do Senhor Jesus. Diz o apóstolo, continuando, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ali estava Jesus, no meio da igreja de Deus. Existe um versículo no capítulo 28 de Mateus, e versículo 20, que você conhece muito bem,
que ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está acompanhando a sua igreja. Esta é a primeira forma, né? Vamos para a segunda forma. Agora veja bem, uma outra forma de Deus proteger a sua igreja é aconselhando. Aconselhando. Qual é o pai que não aconselha o seu filho? Né? Um pai sempre aconselha o seu filho. Veja bem, Salmo 16, versículo 7 diz o seguinte: bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até quando você está dormindo, Deus ali está ensinando o seu coração, aconselhando o seu coração. Apocalipse capítulo 3, eu vou abrir a Bíblia aqui agora, já abri aqui, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz o seguinte: pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Observe bem, aqui neste verso, Deus está nos dando 3 conselhos. Primeiro, que compre de mim ouro. O que significa isso, meus queridos? Veja que no versículo 17, muitas pessoas dizem: eu estou rico, abastado, não preciso de nada. Isso é orgulho espiritual. E na verdade, a Bíblia diz que tu és pobre, cego, nu, miserável, não sabe de nada. Mas muitas pessoas, meus queridos, têm esse tipo de orgulho. Até mesmo os adventistas dizem: eu tenho a coleção de livros da irmã White toda. Eu tenho 2, 3, 4 versões de Bíblia. Eu estudo todos os dias, devolvo dízimo, devolvo oferta. Eu sou um cristão exemplar. E muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, com esse orgulho espiritual, quer ser mais do que as outras pessoas, e na realidade não é nada. É um miserável. Por isso Deus diz: eu aconselho que compre de mim ouro, riqueza espiritual, porque riqueza material não vale nada, não vale nada. Ele ainda continua dizendo: vestiduras brancas, compre de mim vestiduras brancas. O que significa isso? Vestidura branca, pureza, ou seja, meus queridos irmãos, para cobrir a sua nudez espiritual. Veja, muitas vezes nós pensamos que somos, e não somos realmente nada. Observe bem, quando Adão e Eva pecou lá no Éden, o que foi que eles fizeram? Colheram para si folhas para se cobrir, porque descobriram que estavam nu. Mas veja bem, o Espírito de Profecia diz que as vestiduras de Adão e Eva era como se fosse o resplendor do sol. Quando olhava para ele, o reflexo, aquele reflexo, daquele resplendor que ele estava vestido, chegava a encandear os olhos das pessoas. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, a Bíblia diz que quando ele desceu, foi necessário que se colocasse um véu em seu rosto, porque o seu rosto resplandecia, vestidura espiritual. Enquanto, meus queridos, você pode estar até de gravata, paletó, na igreja e tal, mas, irmãos, nós precisamos nos revestir das vestiduras espiritual. E ele continua dizendo que compre colírios para os nossos olhos, para que nós possamos ver a nossa situação espiritual. Como é que está a sua situação espiritual? Como é que está a minha situação espiritual? Meus queridos, nós precisamos reconhecer como estamos, assim como Davi reconheceu quando Natan foi lá em sua casa, e você sabe da história. Davi reconheceu: realmente eu sou um pecador. Reconheceu. Então veja bem, precisamos comprar riqueza espiritual, vestiduras brancas, ou seja, vestidura espiritual e colírio para os nossos olhos.
A terceira forma de Deus proteger a sua igreja. Ah, meus queridos, aqui está. Deus protege a sua igreja acompanhando, aconselhando. E agora existe uma outra forma de Deus acompanhar a sua igreja. E nós vamos ler aqui para que nós possamos descobrir. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 10. Diz o seguinte. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 10. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todos os filhos a quem recebe. E para disciplina que preservas, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, mas havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Muitas pessoas chamam isso de castigo de Deus, mas não é castigo de Deus. É apenas uma disciplina. Deus, meus queridos irmãos, Ele estabeleceu para mim e para você regras, mandamentos e preceitos. E muitas vezes nós quebramos isso. As regras, os mandamentos e os preceitos de Deus. E Deus agora, Ele chama a gente para que nós possamos voltar para Ele. Ele mostra, olha, você precisa andar assim, assim e assim. Mas a Bíblia diz aqui que Ele nos corrige, nos disciplina, para aproveitamento a fim de sermos participante da sua santidade, assim como Ele é santo. Vejam, meus queridos, o espírito de profecia aconselha, nos diz o seguinte, que Deus, Ele está sempre nos aconselhando. Deus quer tirar do meio dos espinhos, observe bem, meus queridos, um certo pensador falou o seguinte: os espinhos que agora estou colhendo são da árvore que eu mesmo plantei. Deus muitas vezes quer nos tirar do meio dos espinhos, e muitas vezes quando Ele nos tira do meio dos espinhos, o nosso corpo sai ferido. Mas por que sai ferido? Porque estávamos no meio dos espinhos. Jesus está batendo sempre a porta do nosso coração e dizendo o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu terminar contando aqui uma experiência. Veja bem, um certo cidadão estava preso e este homem tinha cometido vários delitos. E agora ele estava caminhando para a cadeira elétrica, tinha sido condenado à cadeira elétrica. E disseram para ele: você tem um pedido a fazer. E ele disse: eu quero ver a minha mãe. E trouxeram a mãe dele. Introduziram aquela senhora até a ele. E quando aquela senhora chegou, ele abraçou a sua mãe. E, tirando um pouquinho o cabelo, ele deu uma mordida na orelha da sua mãe. O sangue desceu e ele cuspiu um pedaço da orelha da sua mãe no chão. E ele disse: olha, você é uma assassina. Esses são os meus segundos finais, meus minutos finais. Estou indo para a cadeira elétrica por sua causa. Porque muitas vezes, quando eu cheguei do colégio, quando eu era criança ainda, trazendo uma caneta que eu tinha furtado dos meus coleguinhas, meu pai quis me disciplinar e você me deu cobertura. Quantas vezes eu trazia uma borracha, roubava dos meus coleguinhas, e quando chegava em casa meu pai queria me disciplinar e você não deixava, me dava cobertura. E assim eu fui me enveredando para o caminho do mal. Hoje eu estou aqui, disse ele, caminhando meus últimos passos para a cadeira elétrica e vou morrer, mas a culpada é você.
Porque, meus queridos irmãos, aquela mãe não disciplinou seu filho. E agora, aquele homem se enveredou para o caminho do mal. E ali estava indo para a cadeira elétrica. Meus queridos, Deus, Ele acompanha a sua igreja de várias formas. Eu citei aqui 3 formas que Deus acompanha a sua igreja. Ele acompanha, Ele aconselha e Ele disciplina. Que Deus possa continuar abençoando a mim e a você. E que nós possamos tirar lições para a nossa vida espiritual dessas poucas palavras, da palavra do Senhor Deus. E eu quero nesse momento terminar fazendo uma oração. Grande Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre acompanhando a sua igreja. Continue conosco, não nos desampare. Em nome de Jesus, amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.